Olá, turminha do sexto ano do Centro Cultural Manilha, Unidade Manilha. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade das nossas aulas, das nossas dinâmicas, mas eu sei que em breve nós estaremos em sala de aula para juntos aprendermos sobre a Escola da Inteligência. Mas espero que vocês tenham feito o exercício da aula anterior, onde aprendemos sobre a janela Light, a janela Killer. E nessa aula de hoje nós iremos dar continuidade, agora nessa página. Estão observando? Essa página no qual vai falar fazendo uma faxina em nosso mundo interior. Bem, faxina é uma limpeza. Quando você pega o seu quarto para limpar, para arrumar, você vai tirar toda a poeira, vai tirar todo o lixo, vai varrer embaixo da cama, vai guardar a roupa, vai colocar em ordem. Assim, o nosso mundo interior, o nosso psicológico, o nosso pensamento, a nossa mente, precisa também de uma faxina. E com isso nós iremos refletir sobre uma história que está nessa lição, nessa página no qual eu mostrei para vocês. Vou dar só a introdução aqui, ó. João Luiz vivia isolado na escola. Não conversava com quase ninguém. Vivia cabisbaixo. Não se divertia. Não praticava esportes. Achava que não tinha muito jeito para jogar futebol, vôlei ou qualquer outro esporte. Achava que todos os seus colegas eram mais inteligentes do que ele. Agora uma pergunta para você, que o livro vai dizer. Você já se sentiu assim sozinho? Como se seus pensamentos negativos controlassem a sua vida? Já se sentiu meio perdido em casa? Na escola? Com os amigos? João Luiz não havia aprendido a proteger a sua emoção. Tudo o que os amigos pensavam e falavam dele o atingiam de maneira profunda. Mas algo surpreendente lhe aconteceu. Vamos conferir a história? Bem, para vocês só tem essa introdução. Mas agora eu vou ler a história completa para turma 601. Então vamos acompanhar aí a história e preste atenção na narração, ok? Vamos ver se a voz está em dia, está boa, para ela fazer essa leitura para vocês. Preste atenção. Histórias na íntegra. Você é insubstituível no palco da vida, ok? Reflita sobre isso. Você é insubstituível no palco da vida. Bem, eu vou ler aquela introdução e vou complementar a história. Então prestem atenção agora. João Luiz vivia isolado na escola. Não conversava com quase ninguém. Vivia cabisbaixo, não brincava, por achar que não tinha jeito para jogar futebol, vôlei ou qualquer outro esporte. Não os praticava. Achava que todos os seus colegas eram mais inteligentes que ele. E para piorar, ele não só pensava que era o pior, ele acreditava que era mesmo. Acreditava em tudo que ele mesmo pensava. Seguindo. Um dia, um professor de biologia, muito respeitado por seus alunos, que transformava os assuntos de suas aulas em interessantes bate-papos, e que por isso fora carinhosamente apelidado pelos alunos de bom de papo, ou seja,
O professor de biologia fazia dinâmica com os alunos em sala de aula, conversava, botava para fazer um bate-papo. E, carinhosamente, esse professor era chamado pelos alunos de bom de papo. Vamos dar sequência. Olhou para João Luiz, o professor bom de papo, né? E conseguiu captar seu ar de tristeza e timidez. De forma muito amigável, perguntou-lhe: por que você está tão desanimado, João Luiz? Ele não se abriu. Pediu licença e saiu. O professor ficou preocupado e intrigado por não conseguir ajudar seu aluno. Sentia que estava na escola, não apenas para ensinar biologia, mas para ensinar a viver, estimular seus alunos a serem autores da própria história. João Luiz estava isolado, sem amigos, parecia não ter sonhos ou projetos de vida. O professor, bom de papo, por amor à educação, sempre encontrava um espaço na sua agenda para ajudar quem estava precisando. Procurou João Luiz no intervalo e disse que estaria à sua disposição se ele precisasse de um amigo. Ou seja, ele mesmo se prontificou para estar sendo um amigo de João Luiz. Seguindo. Professor, ninguém me entende, nem eu me entendo. Sou um fracassado. Isso foi o que João Luiz falou. Bom de papo, sensibilizado, disposto a entender o mundo complexo do seu aluno e ajudá-lo, marcou para conversar com João Luiz no sábado à tarde. João Luiz percebeu que seu professor estava realmente ouvindo os seus problemas e relatou suas derrotas, solidão, incapacidade de fazer amigos e de ser admirado pelas pessoas. Relatou que tudo dava errado na vida dele. Após compreender a dramática dor do seu aluno, o professor bom de papo fez uma série de afirmações para elevar a autoestima do jovem João Luiz. Primeiro, você sabia que você foi o maior nadador do mundo? Perguntou com convicção o professor. O que João Luiz disse? Mas sou péssimo nadador, disse categoricamente João Luiz. Você foi o maior alpinista do mundo, afirmou o professor. O quê? Eu? O senhor está de gozação. Não é, professor? Tenho medo de altura. Não consigo subir em árvores, rebateu o desanimado João Luiz. Você venceu o maior concurso da história, disse o professor em tom de voz forte. Pare de brincar, professor. Eu sou um azarado. Nada do que faço dá certo. Vendo sua resistência, o professor bom de papo contou uma história que abalou João Luiz e mudou a visão que ele teve de si mesmo para sempre. Não pense que estou dizendo tolices. Realmente você foi um dos maiores vencedores de todos os tempos. Deixe-me contar uma parte da sua história. Um dia, você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Quando o relógio do tempo começou a contar os primeiros minutos da sua vida, você brilhou
eram mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham o mesmo potencial para vencer, mas só um venceria. Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo de especial? Analise quais seriam suas chances. 0,0000025. Você nunca foi tão próximo do zero. Que disputa era essa? Perguntou curioso o jovem aluno. Chocando seu aluno, o professor disse: a corrida do espermatozoide para fecundar o óvulo e formar um ser, formar a vida, formar você. Suas chances de vencer eram quase inexistentes. Você tinha tudo para ser mais um derrotado. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida. Talvez fosse melhor desistir e se conformar com a derrota. Mas você era o ser mais teimoso do mundo. Jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. Qual? A vida. Mas eu não pedi para nascer. Vários jovens têm esse pensamento falso. Você não pediu intelectualmente para nascer, mas lutou instintivamente pela vida, batalhou para vencer e, por fim, superou mais de 40 milhões de concorrentes. Você é uma fera, você é um herói. Surpreso, João Luiz engoliu em seco. O professor continuou: cada criança, cada adolescente, cada adulto correu todos os riscos do mundo para ter o direito à vida. Temos falhas, temos defeitos. Algumas vezes as coisas não dão certo. Outras vezes ninguém nos compreende. Mas somos vencedores. Que tal? Puxa, isso é incrível. Eu sempre pensei que era um desastre no esporte, que eu não conseguia fazer nada direito e que estava condenado a ser um pobre, miserável, infeliz. Jamais imaginei que já realizei um grandioso feito, refletiu o assombrado aluno. Seria muito mais fácil vencer as eleições para presidente do país ou ganhar o Oscar de melhor ator ou atriz, afirmou o sábio professor e concluiu: se você venceu enormes obstáculos quando usou sua carga genética, agora que tem uma brilhante capacidade de pensar, você tem muito mais condições para superar suas barreiras, derrotas, perdas, desprezo. Em cada ser humano há uma força incrível para enfrentar suas batalhas. Você não é coitado, não se esconda, não seja vítima das suas dificuldades. Você quer ser vítima ou líder da sua história? Quero ser líder da minha história, exclamou com vibrante voz o aluno que antes vivia desanimado. Foram 2 horas de conversa que mudaram uma vida. A partir desse momento, João Luiz nunca mais foi o mesmo. Começou a praticar esportes, errava muito, mas pouco a pouco melhorou sua autoconfiança e habilidade. Começou também a ser mais sociável. Desinibiu-se, brincava mais, contava piadas. As pessoas gostavam de ficar perto dele. Quando algo não saía como ele desejava,
não ficava se lamentando. Afinal de contas, sentia-se um vencedor. Ele passou a compreender como era especial e como era importante aprender a ter um caso de amor consigo. Passou a perceber como alguém insubstituível no palco da vida. Passou a perceber-se como alguém insubstituível no palco da vida. Ok? Essa história é para você refletir, ouçam. E eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem. Tá? 5 perguntinhas. A primeira, essa daqui, ó, que está nessa nuvenzinha. Vou segurar direito para vocês. Essa é a primeira pergunta. Ok? Vou estar lendo. Ó. Você já duvidou de suas capacidades, assim como o personagem da história fazia? É a primeira pergunta. Tá? Segunda pergunta. Você já teve oportunidade de pensar sobre o quanto somos vencedores? Levando em consideração as reflexões do professor de biologia, Bom de Papo? Segunda pergunta. Terceira. Gravem a terceira. As pessoas com as quais convivemos podem interferir na maneira como passamos a nos perceber? Por quê? Quarta. Antes de João Luiz conversar com o professor, ele enxergava a vida através de suas janelas killer ou de suas janelas light? Repetindo. Antes de João Luiz conversar com o professor, ele enxergava a vida através de suas janelas killer ou de suas janelas light? E a última pergunta para você responder. Depois de tudo que analisamos conjuntamente, você acredita que seja possível fazer uma faxina na nossa mente? Se sim, como isso seria possível? Bem, responda essas perguntas, essa atividade, faça uma reflexão, né, nesse texto, nessa leitura, nessa história, e que tenham um bom final de semana, uma aula tranquila, tá? Até breve. Tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abração.